Olá! Hoje a gente vai decifrar uma notícia que, assim, parece simples na manchete, mas mexe com a vida de milhões de pessoas. Com certeza. O nosso ponto de partida é uma matéria do G1, de 12 de janeiro de 2026. O tema é aquele reajuste anual dos benefícios do INSS para quem ganha acima do salário mínimo. Uhum. A gente vê os números, os percentuais, mas a nossa missão aqui é ir um pouco além, né? Entender o que está por trás disso. Exato. Pegar a sopa de letrinhas, INPC, IPCA, regra de transição e traduzir para o mundo real. Isso. O que significa no dia a dia e, para quem ainda está na ativa, o que muda. Porque no fim do dia, não é sobre o percentual. É sobre poder de compra, é sobre pagar as contas. É isso. Ok. Vamos analisar isso a fundo, então. Vamos lá. A matéria já começa com o dado principal. Foi oficializado um reajuste de 3,90% para as aposentadorias e pensões acima do mínimo. Certo. Atenção é o número, 3,90%. É um número muito quebrado, né? Não é 4, não é 3,5%. De onde ele sai? É uma decisão política? Olha, essa é a pergunta-chave para começar a desembaralhar tudo. E não, esse número não tem nada de arbitrário, ele é puramente técnico. Ah, é? A matéria explica bem que esses 3,90% são o valor exato da variação de um índice de inflação, o INPC. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse mesmo, é o acumulado do INPC durante todo o ano de 2025. Ah, o INPC é aquele que mede a inflação para uma faixa de renda bem específica, se não me engano. Famílias que ganham de 1 a 5 salários, certo? Perfeito, é exatamente isso. O IBGE, que faz o cálculo, ele meio que monta uma cesta de consumo para esse perfil de família. Entendi. Eles olham quanto subiu o arroz, o aluguel, o transporte, enfim, tudo que essa família consome. A variação vira o INPC. E desde 2003, por lei, é esse o índice usado. Certo. Então, em teoria, a ideia é nobre. Se o custo de vida subiu 3,90%, o benefício sobe os mesmos 3,90% para manter o poder de compra. A conta parece fechar. Parece. Só que a própria matéria do G1 acende um alerta logo em seguida. E é aqui que a história começa a ficar bem mais complexa. É o famoso porém. Exatamente. O texto diz que, apesar desse reajuste, a correção ficou abaixo da inflação oficial do país, o IPCA, que fechou 2025 em 4,26%. Uhum. Então, peraí. A gente acabou de falar que o reajuste segue a inflação do INPC. Mas aí a matéria diz que a inflação oficial foi maior. Minha cabeça deu um nó. E é aí que está o ponto central. Afinal, a pessoa está recebendo um aumento real ou está perdendo dinheiro? Essa é a pergunta de R$1 milhão. E a resposta, segundo os dados do artigo, é que ela está, na prática, perdendo dinheiro. Nossa! A matéria usa a expressão exata, perda de poder de compra. E o motivo está na diferença entre esses dois índices. O INPC e o IPCA. Isso. Como você lembrou, o INPC foca em famílias de 1 a 5 salários. Já o IPCA, que é a inflação oficial, ele tem um olhar muito mais amplo. Ele mede a variação para famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Ou seja, ele pega uma fatia muito maior da sociedade, incluindo classe média alta, que tem outros padrões de consumo. Exatamente. O IPCA é um termômetro mais geral da economia. Então, o que acontece? O reajuste do benefício usa um índice que foi menor, o INPC, de 3,90%. Certo. Enquanto a economia como um todo, medida pelo IPCA, esquentou mais, 4,26%. O aposentado fica para trás. O dinheiro a mais na conta não cobre o aumento geral dos preços. Nossa, colocar nesses termos muda tudo. O número na manchete, aumento de 3,90%, é quase uma miragem, então. É uma miragem. O que importa é o que acontece no supermercado, no boleto. E o artigo dá exemplos disso, né? Sim, ele detalha a inflação por grupos de despesa. E aí o problema fica escancarado. Fica muito claro.
O grupo habitação, por exemplo, que inclui aluguel, condomínio, luz, subiu 6,78% em 2025. Bem acima dos 3,90%. Muito acima. Educação aumentou 5,99%. Vamos, sei lá, criar uma personagem para isso ficar mais real. Pensa na Dona Maria, uma professora aposentada que ganha R$ 4.000 de benefício. Uma realidade super comum. Pois é, o benefício dela vai ter um reajuste de 3,90%. Isso dá uns R$ 156 a mais por mês. Só que o aluguel dela, que é o maior custo que ela tem, subiu quase 7%. Ela ajuda a pagar a faculdade do neto, que subiu quase 6%. A conta não vai fechar. Não fecha. Na ponta do lápis, esses R$ 156 a mais não cobrem nem de perto o aumento das duas maiores despesas dela. Ela está mais pobre mesmo com o aumento. É um empobrecimento silencioso que acontece ano a ano. E essa diferença pequena, né, de 0,36 pontos percentuais, quando você multiplica por milhões de pessoas, vira uma economia gigantesca para os cofres públicos. Gigantesca. Uma economia de bilhões. Por isso que a escolha do índice não é só técnica. Ela é, fundamentalmente, uma decisão de política econômica. Entendi. E como se não bastasse, tem mais uma camada de complexidade. Parece que nem todo mundo que ganha acima do mínimo vai receber esses 3,90%. Isso mesmo. A coisa não é um carimbo único para todos. O artigo fala de uma regra de proporcionalidade. Como isso funciona? Os 3,90% cheios são um direito só para quem já estava recebendo o benefício lá em 1º de janeiro de 2025. Ou seja, quem sentiu o efeito da inflação durante os 12 meses do ano. Ah, entendi. E para quem se aposentou ao longo de 2025? Aí o reajuste é menor. É proporcional. A matéria traz uma tabela, né? Dá pra gente usar uns exemplos para ficar mais claro? Claro, a tabela é ótima para isso. Pense em duas pessoas. O João, que se aposentou em janeiro de 2025 e começou a receber em fevereiro. Ok. Ele ficou exposto à inflação de 11 meses. Por isso ele pega o reajuste integral de 3,90%. Certo. Agora pensa na Ana. Ela se aposentou em novembro e começou a receber só em dezembro. Ela só teve o poder de compra corroído pela inflação de um único mês. Então o reajuste dela vai ser bem pequeno. Mínimo. Segundo a tabela do artigo, quem começou a receber em dezembro de 2025 tem um reajuste de só 0,21%. Nossa, quase nada. Quase nada. A lógica do sistema é a seguinte: o reajuste serve para recompor o poder de compra perdido. Se a pessoa recebeu por menos tempo, ela teoricamente perdeu menos. Logo, a correção é menor. Entendi a lógica matemática por trás. Mas sendo um pouco advogada do diabo, isso não acaba penalizando quem se aposentou no fim do ano por um motivo de força maior, tipo uma doença? Essa é uma crítica pertinente. Do ponto de vista humano, pode parecer uma regra fria. Exato. A pessoa vai ao mesmo supermercado. Pois é, ela vê os mesmos preços subindo. O sistema, no entanto, ele opera com uma lógica atuarial, de manter o equilíbrio financeiro, sabe? A premissa é corrigir a inflação do período em que o dinheiro foi efetivamente pago. É uma regra bem técnica que nem sempre se alinha com a percepção de justiça, né? Exatamente. Fica claro que a vida de quem já é aposentado tem esses cálculos anuais. Mas a matéria também lança uma luz sobre quem ainda está na ativa. E parece que as regras não param de mudar. Exato. Quem já contribuía antes da reforma de 2019 entrou em uma das várias regras de transição. E o nome transição já diz tudo. É um sistema que se move, é um alvo em movimento. E o que o artigo aponta de mudança específica para quem planeja se aposentar em 2026, o que fica mais difícil? Basicamente, duas exigências aumentam. A primeira é a idade mínima, que sobe 6 meses. 6 meses a mais. Isso. Em 2026, as mulheres vão precisar de 59 anos e 6 meses de idade e os homens 64 anos e 6 meses. E a segunda mudança? É na famosa regra dos pontos. Que é aquela soma da idade com o tempo de contribuição, certo? Isso. Essa pontuação mínima também sobe 1 ponto. As mulheres vão precisar somar 93 pontos e os homens 103 pontos. E o tempo mínimo de contribuição? Isso. A matéria reforça, não muda. 30 anos para mulheres e 35 para homens. Vamos traduzir isso para um caso prático.
Imagina um homem que no fim de 2025 tem 63 anos e 39 de contribuição. Certo. Ele soma 102 pontos. Pela regra de 2025, ele estaria quase lá. Pensa, ótimo, em 2026 eu faço 64, ganho mais um ano de contribuição, faço 104 pontos e me aposento. Só que o alvo se moveu. Em 2026, a meta de pontos para os homens passa a ser 103. E pior, a idade mínima passa a ser de 64 anos e 6 meses. Ou seja, ele vai ter os pontos, mas não a idade. Exato. Vai ter que esperar mais 6 meses. O planejamento da aposentadoria virou um exercício de futurologia. E esse sistema vai continuar mudando até 2031. É um recado claro para quem está na ativa, então. Não dá para se descuidar. De jeito nenhum. Bom, acho que conseguimos destrinchar bem os pontos do artigo. Vamos tentar amarrar tudo. Vamos lá. A gente começou com um reajuste de 3,90% para os benefícios acima do mínimo, baseado no INPC, que levou o teto a quase R$ 8.500. Isso. Mas logo vimos que esse número, na verdade, esconde uma perda de poder de compra porque a inflação oficial, o IPCA, foi maior. Especialmente em gastos essenciais como moradia, que subiram bem mais. Exato. E ainda descobrimos a pegadinha do reajuste proporcional. Quem se aposentou no meio do ano não recebe o percentual cheio. Isso, com alguns recebendo uma correção quase simbólica. E fechamos com um alerta para quem ainda vai se aposentar. Exato. Que as regras de transição continuam endurecendo em 2026, com aumento na idade e nos pontos. Tornando o planejamento uma peça fundamental. Perfeito. A análise foi bem completa. E sabe, se a gente puder deixar uma provocação final ou algo para refletir, a gente dissecou os números, as regras, o que e o como. Mas a grande questão que fica é o porquê. O porquê das escolhas, né? Exato. Porque a arquitetura do nosso sistema parece operar ano após ano com mecanismos que, mesmo que de forma sutil, corroem o valor real dos benefícios. Como a escolha de um índice em vez de outro. Isso. A escolha do INQC em detrimento do IPCA neste ano, a complexidade das regras, tudo isso levanta uma pergunta fundamental. Qual seria? O sistema foi desenhado para garantir o bem-estar e a dignidade do aposentado? Ou para garantir, acima de tudo, a sustentabilidade fiscal do Estado? Uma pergunta difícil. E, o mais importante, será que é possível conciliar essas duas coisas sem que, no fim das contas, a conta sempre recaia sobre o poder de compra de quem dedicou a vida inteira ao trabalho?